Pode liberar. Senhora presidente, nobres pares, colegas vereadores, a todos que nos acompanham através das redes oficiais e também do canal da TV Câmara de Caxias do Sul. Bom, eu quero usar este espaço da tribuna novamente para repercutir. Nós estamos, né, no mês de abril, que também é conhecido, né, como o mês de conscientização do transtorno do espectro autista, e eu quero compartilhar com vocês uma notícia que é uma notícia ruim, é um retrocesso na questão de política pública para autismo em Caxias do Sul. O que acontece, né? Teve o lançamento da cartilha, a cartilha da criança e do adolescente, né? Essa caderneta da criança é como se fosse o diário, vereador, o diário de tudo o que acontece com a saúde da criança, desde vacinação, marcos do desenvolvimento infantil, é o histórico dessa criança. E durante o lançamento da cartilha, né, nós tivemos a retirada de um importante instrumento para diagnóstico de transtorno do espectro autista. Veja bem, na contramão de tudo que está acontecendo no mundo, com um aumento expressivo de casos de TEA, nós tivemos a retirada. Então, eu vou pedir para a TV mostrar, né? Aqui nós tínhamos um recorte do ano de 2022 da caderneta da criança, em que aparece o checklist modificado para autismo em crianças, né? Então, esse questionário é extremamente simples. Quem acompanha sabe que não existe hoje, né, um exame preciso para diagnosticar uma criança com autismo. Por isso, o MChat ele é recomendado e todos os países utilizam para diagnóstico, suspeita e confirmação. Aplicou o questionário, a criança fez uma pontuação de risco, opa, vamos, né, fazer com que essa criança passe por uma avaliação com um neuro, com um psiquiatra, justamente para que a gente possa, sim, fazer o diagnóstico precoce, que é algo que a gente luta há muito tempo, vereadores. As mães e os pais que estão sabendo, porque mãe e pai acompanham diariamente o desenvolvimento das crianças, eles sentem quando tem alguma coisa diferente, né? Então, a retirada do MChat, da caderneta da criança, é um retrocesso. É um retrocesso muito grande. A gente já tem mobilização de pessoas importantes da causa autista, Lucelmo Lacerda, Fátima Quant, na internet, divulgando e pedindo, né, para que a nossa ministra da Saúde tenha sensibilidade e retorne este instrumento importante para a caderneta da criança. Eu quero lembrar a todos que em 2010, a cada 110 nascimentos, uma criança estava dentro do transtorno do espectro autista. Em 2020, 10 anos depois, a cada 54 nascimentos, uma criança estava dentro do TEA. E dados mais recentes de 2023 mostram que a cada 36 nascimentos, uma criança está no TEA. Então, gente, o Brasil acaba indo na contramão. E é muito triste a gente ver que uma ferramenta simples, que era utilizada como acompanhamento, foi retirada da caderneta da criança. A gente faz um apelo aqui para que o Ministério da Saúde reveja essa posição. Mas eu quero aqui garantir e trazer uma boa notícia, porque em Caxias do Sul, nós, da Frente Parlamentar, protocolamos um projeto de lei para garantir que o MChat continue sendo aplicado. A gente precisa melhorar os nossos dados. Nós temos crianças ainda sendo diagnosticadas com TEA por 3, 4, 5 anos. Gente, isso é um diagnóstico muito tardio. Nós, enquanto Frente Parlamentar, a gente acredita que o tratamento precoce, as intervenções vão impactar muito positivamente na qualidade de vida dessas crianças. Por isso que lá no ano de 2022, nós protocolamos esse projeto de lei aqui na Câmara de Vereadores para garantir
né, o diagnóstico precoce e essa ampla atenção dos profissionais de saúde. Então, eu quero aqui dizer que esse projeto acabou vindo com um parecer de inconstitucionalidade. Eu quero fazer um apelo a todos os vereadores, né, porque hoje nós derrubamos um parecer de inconstitucionalidade e eu quero pedir também que a gente dê atenção a esse projeto. Nós sabemos a dificuldade que as famílias passam para conseguir um diagnóstico. Declaração de líder, presidenta. E após um diagnóstico, a gente sabe também das dificuldades que essas crianças vão passar para ter todos os atendimentos de saúde garantidos, para que se faça, de fato, uma inclusão escolar com qualidade. E nós não podemos retroceder em algo que, embora seja simples, é tão importante e faz tanta diferença. Então, eu quero aqui reafirmar que este projeto de lei está tramitando desde 2022, aqui na Casa Legislativa, né, teve esse parecer de inconstitucionalidade, mas que a gente precisa garantir a essas famílias, né, um diagnóstico precoce, para que elas tenham acesso às terapias que vão impactar e, de fato, mudar a qualidade de vida das famílias e de toda a comunidade. Os desafios são, sem dúvida, muito grandes, mas eu tenho a convicção de que enquanto nós estivermos trabalhando de forma séria, né, buscando compreender as dificuldades, ouvindo as famílias, encaminhando ações, eu tenho certeza que enquanto legislativo, buscando sempre a parceria do Poder Executivo, a gente vai avançar. Então, eu gostaria de compartilhar essa minha grande preocupação e fazer um apelo, né, aos colegas que tenham esse contato, né, e que a todos nós que temos nossos representantes lá em Brasília, para realmente a gente fazer uma força para que seja revista essa decisão, né, que retirou esse instrumento importante de rastreio da caderneta da criança, né. Isso, sem dúvida, vai dificultar o rastreio das crianças e vai tornar ainda mais difícil, indo na contramão daquilo que a gente acredita, né, que os marcos do desenvolvimento físico e mental das crianças precisam ser acompanhados de muito perto. E essa retirada do MCHET me deixa muito triste, né, porque a gente vê um crescimento muito amplo de autistas na nossa comunidade, e a gente vê, parece que, um descaso, talvez por não conhecimento da retirada de um instrumento tão importante, que faz tanta diferença e que acende esse alerta realmente para que as crianças tenham uma avaliação mais detalhada. Volto a dizer, nós, enquanto frente parlamentar aqui em Caxias do Sul, já temos esse projeto protocolado desde 2022, veio com um parecer de inconstitucionalidade, e eu vou pedir para que esse projeto venha à votação para que a gente possa derrubar o parecer, como foi feito na sessão de hoje, e que a gente possa garantir, assim, que as nossas crianças tenham saúde e diagnóstico precoce o quanto antes, né? Era isso, senhora presidente, muito obrigada.